Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e pessoas reais. Hoje nós estamos recebendo dois convidados de peso aqui, né, Walter? Isso aí, hoje a gente está recebendo o Bruno e o Vitor aqui. Ele vai contar um pouco da trajetória dele, de cada um deles, e da sociedade, como é que surgiu a empresa deles aí. Então, Bruno e Vitor, se apresentem para nós. Boa noite, tudo bom? Vou começar aqui, Vitor. Agradeço primeiramente o convite, tá? O Walter, a CNI. É importante para a gente também, como empresa, tá? Tá discutindo sobre empreendedorismo, sobre as nossas atuações na engenharia civil. E acho que vou passar para o Vitor só apresentar e depois eu volto aí para mostrar um pouquinho do início, quando eu comecei, para a gente fazer uma trajetória, assim. Uma linha do tempo. A linha do tempo, exatamente. Eu queria agradecer também pelo convite de estar aqui, né? Eu sou o Vitor, formei em 2020, né? Sou engenheiro civil e já atuo na área do ramo da construção civil desde 2020. Uma pergunta para vocês dois, que o Bruno já vai dar uma contextualização para a gente, mas por que você escolheu engenharia civil, vocês dois? Rapaz, quando eu tava lá no início, lá na parte do ensino médio, eu tava assim, o que eu vou fazer? Você colocou na camiseta, né? A gente fazia as camisetas e escreveu, qual que é a sua profissão? Engenheiro? O bom é que, tipo assim, eu tinha muito facilidade com as áreas exatas. Então, tipo assim, eu sabia que eu ia para alguma parte das exatas. Eu pensei muito em ir na mecatrônica, mecânica, tava meio assim, perdido. E, tipo assim, o ruim, quando você forma, você não tem Você não tem muita noção. Tipo assim, quando você forma, quando você vai pra faculdade, eu acho que a idade que eu entrei com 16 anos na faculdade. Então, quando eu entrei, eu achei que na época eu não tinha um pensamento muito bom, né? E aí eu fui muito na onda do meu pai. Foi meu pai que virou pra mim e falou assim, Bruno, faz engenharia civil. Eu passei em algumas outras faculdades, né? Tipo assim, em Anápolis, eu fiz engenharia civil lá também. Teve algum outro, não tô lembrando agora, já tem um tempinho. Eu fiz engenharia mecânica, passei, mas aí eu falei, vou fazer engenharia civil mesmo, vou na onda do meu pai e vamos ver o que vira. E hoje eu agradeço, porque, tipo assim, eu acho que muitas pessoas, quando eu morei aqui em Goiânia, eu morei com um pessoal lá da minha cidade e que fazia faculdade em vários, que fazia faculdade lá e morava junto com a gente. Então, cada um seguiu uma linha. Teve um colega que, tipo assim, começou um ano, fez... não lembro as faculdades, mas cada ano ele mudava. Então, tipo assim, eu agradeço nesse ponto que, tipo assim, eu escolhi o certo e, graças a Deus, estamos aí. Escolheu a profissão correta. Que E você, legal. Neto? Eu sempre pensei também fazendo a parte de engenharia mais mecatrônica. Aí eu fiz prova também, aí eu não passei, né? Eu fiz na PUC. Aí depois eu tentei engenharia do petróleo, fui para São Paulo, tentei fazer. Aí não deu certo, né? Aí eu vim para Goiânia e aí na minha família não tem ninguém que é formado nessa parte de engenharia, né? Aí surgiu, eu falei, tentar engenharia civil na PUC. Fiz a prova de engenharia civil e passei. Aí continuei até hoje. Que legal. E E vocês se gostou? Hã? E gostou da escolha, da parte de engenharia? Sim, no segundo ano já de curso eu já estava trabalhando, então daí pra frente foi tudo certo. Não tive dificuldade, não. Teve um detalhe que, tipo assim, no início, um que pesou muito. Eu sempre fui do interior ali, acho que o Vitor também é do interior. E eu acho que ele fez uma coisa que eu queria ter feito na época, igual quando eu falei pra vocês que eu não tinha cabeça, era isso. Porque eu acho que a primeira oportunidade, quando você entra na engenharia civil, é você pegar um estágio. Eu acho que é fundamental, já desde o início, correr atrás de estágio. Eu tive uma oportunidade já no início da minha formação lá, só que eu pesei muito. Falei assim, cara, será que eu vou será que eu não vou conseguir ir pra minha cidade? Eu coloquei isso na minha cabeça. É por isso que o estágio, hoje, quando você entra na faculdade, claro, tem... lá você vai aprender demais. Porém, o estágio, a questão da experiência, eu acho que é fundamental. Até eu brinquei com o Vitor esses dias, que ele foi falar, Vitor, manda um briefing aí pro podcast. Aí ele falou, não, mas você tem você tem alguns pós-graduação, eu só tenho experiência. Eu falei, cara, a experiência hoje é o que manda.
Entendeu? Exatamente. É verdade. E vocês se conheceram na faculdade ou vocês são da mesma cidade? Na faculdade. Que legal. E, na verdade, eu não conhecia na faculdade. Foi no bar da faculdade. Não, acho que eu formei e a gente não se conheceu. Eu conheci... Mas a gente se encontrou na faculdade algumas vezes, né? Pelo nosso amigo em comum, o Sim, Gabriel. teve o Gabriel, o Rafael, mas a gente não conversava. Então, tipo assim, acho que cada um tava num caminho diferente ali. E aí, foi pouco tempo, mas, tipo assim, depois que a gente formou, já tava trabalhando na empresa, né? Eu trabalhei no primeiro período numa empresa de projeto, que eram 2 meninas, elas abriram a empresa e me chamaram. Só que durou 3 meses só. O primeiro mês elas pagou certinho, o segundo mês elas dividiu em 2 vezes, aí o terceiro mês elas não conseguiu pagar mais e já fechou. Aí um amigo meu da faculdade foi e me chamou para trabalhar numa empresa que tinha acabado de ganhar a licitação da Secretaria de Saúde aqui. E aí eu fui pra entrevista, né? E tô nessa empresa, eu tô como responsável técnico até hoje, já tem 8 anos já. Coisa boa, cara. Que legal. E aí vocês se conheceram ali pela faculdade, viraram amigos ou só começaram essa relação? Porque eu penso, e a gente já teve isso em outros episódios, que sociedade é quase igual casamento, né? Aí você foi lá, olhou pro Vitor, o Vitor olhou pra vocês e falaram, cara é vamos bacana. nos unir aqui e abrir uma empresa. Tem um outro aí também. Ele não veio hoje, mas ele também foi meio um pouco a ponte, né, o Vitor? Porque acho que ele viu a minha área do mercado, viu a área que o Vitor tava e ele fez a ponte. Sim, o Bruno já atuava na área de vistorias, né? Então ele tinha um leque muito grande de serviço aí. Aí ele tava precisando muito de mão de obra. Eu já trabalhava na área, já tinha uma estruturazinha, tinha um carro, que é o mais difícil aí para começar um serviço, né? Aham. Aí a gente começou a pegar serviços pequenos e a gente começou a tocar. Aí o Bruno fechava o contratinho, eu ia lá e executava. Aí foi assim, a gente decidiu montar o escritório. Entendi. E, esse ponto aí, o curso de vocês proporciona essa visão de abrir negócio? Tipo, eu vou começar um curso de engenharia. Eles, na formação de engenharia, eles tendem a jogar você para a área de trabalhar na iniciativa pública ou na iniciativa privada como funcionário, ou eles também estimulam vocês a sair e montar um escritório já, ou uma empresa para você já trabalhar para si próprio? No curso de engenharia eles ensina tudo, né? Tem essa parte de trabalhar para alguma outra empresa e a gente tem uma matéria só para abertura de empresas também, né? Entendi. O leque da engenharia hoje é muito grande, né? Então, tipo assim, você pode ir para algum órgão público, pode tentar concurso. Eu mesmo, quando eu formei, no início, tem um leque grande, mas tem um caminho desafiador, né? Porque quando eu formei, eu não consegui emprego. Justamente já voltando aquele ponto lá da questão do estágio. Eu comecei a ter um estágio no meu 8º período e eu trabalhei em pós-obra. Em pós-obra é a pior parte da engenharia, a parte que só vem os problemas. Entendi. Meu Deus. E aí, tipo assim, pelo menos isso aí a gente vai ganhando experiência. E isso também, acaba que o pós-obra muito reflete o que hoje a gente faz também, porque o que a gente faz hoje também, a parte de reforma, ela tá ligada ao pós-obra. Voltando ao que eu tava falando, que eu perdi Rapidão. um pouquinho. O pós-obra que ele fala é quando você compra um imóvel, tá na fase de entrega. Aí você vai lá receber seu imóvel e ele tá lá te esperando para tudo que tá de errado ali no imóvel, você vai botar a culpa nele. Então, Esse é lá? Mas hoje a gente tá fazendo a contrapartida. Hoje, inclusive, a gente arrumou umas vistorias para serem realizadas, né? Que a gente recebe o imóvel. Então, o cliente ele entra em contato com a gente, ele quer receber da construtora o imóvel, eles fazem uma vistoria com a gente vai lá, a gente pontua os itens e aí o pessoal tem que arrumar. Ô Vitor, antes de eu fazer a pergunta assim, quais são os serviços que vocês oferecem hoje? Mas você falou um negócio importante, que até assim, nesse tempo atrás, quebrou a cabeça lá, ela pegou, teria que devolver um apartamento, só que aí como ela alugava de imobiliária, ela ficou quebrando a cabeça porque ela arrumava alguma coisa, aparecia outra. Isso é uma dor de cabeça para todo mundo. Vocês ajudam o cara também a resolver esse problema? Tipo assim, o cara quer contratar vocês porque ele fala, cara, eu não quero ficar quebrando a cabeça com imobiliária, ver tudo que tem que arrumar aqui, vocês já me ajudam a entregar isso aqui de uma vez por outra, porque acaba que o cara vai pagando aluguel, até resolver tudo e nunca resolve. Exatamente. Hoje, na verdade, é o nosso forte. Quando a gente
iniciou, eu trabalhava, inclusive, numa imobiliária. Foi lá que a gente viu a necessidade do mercado, né? Então, tipo assim, a gente viu que hoje o mercado ele precisa de uma segurança nesse setor, precisa de profissionalismo e, tipo assim, você encontra profissionais sem qualificação técnica. Na verdade, geralmente é um pintor que ele é o prestador de serviço, ele vai lá, pega o serviço, faz o serviço, ele não vai dar garantia. Então, o nosso foco hoje é justamente pegar toda a responsabilidade. E a gente tem essa parceria com as imobiliárias. Então, eu acho que o nicho nosso, principalmente hoje em Goiânia, está voltado à parte de aprovação de vistorias, onde a gente faz todo o serviço. O cliente vai estar resguardado. Nossa, e eu sofri porque a imobiliária que eu alugava, ela não tinha esse serviço. E aí, isso que eu fiquei chateada. Por quê? Eu preferia ter uma pessoa que eu fosse lá e falava assim, fica tanto, você paga e tá livre, né? Zero dor de cabeça. E isso ainda aconteceu no final do ano, porque, gente, achar um pintor, achar um pedreiro, que coisa difícil. Eu não tinha noção que isso era difícil, não. A gente pega o laudo da pessoa, né? A imobiliária manda, a partir dali é tudo responsabilidade nossa. A gente entrega a chave direto pra imobiliária. E aí, ó, tá vendo? Eu imagino que esse trabalho que vocês fazem, assim, primeiro livra uma dor de cabeça pro cara, porque se o cara tiver que correr atrás de pedreiro, pintor, às vezes marceneiro para arrumar alguma porta, alguma coisa que estragou, o cara acaba que gasta o tempo dele, às vezes não vai ficar do jeito que ele precisa, vai fazer a vistoria ainda, não vai ser aprovado. Então, assim, igual você falou, você pega o laudo, já entrega pronto, cara. Então, resolveu a dor de cabeça. E o que eu sofri na época, não sei se você lembra, que tá bom, o cara foi lá e arrumou a porta. Como que eu sei que aquela porta tá arrumada do jeito certo? Realmente ele arrumou do jeito certo? Porque quem é leigo, né, não tem esse conhecimento para olhar e saber. Então, eu senti realmente que era difícil encontrar profissionais para executar e de saber se aquele serviço realmente estava bom. Sofri, hein? E vocês têm uma equipe que trabalha com vocês? Porque hoje, profissionais, eu acho que para vocês também achar as pessoas boas para colocar na equipe, para fazer essa entrega, tem que selecionar bem, né? Exatamente. Todo mundo é CLT, porque se você for contratar na diária, o pessoal não tem compromisso, não vai. Você marca o serviço, eles não aparecem. A gente tem... como a gente pega empreitada global, tem algumas áreas que a gente não tem fichado na nossa empresa, que é a questão de marcenaria, mas é porque você não tem como você fichar um marceneiro. Aqui em Goiânia hoje... Não tem demanda todo dia. Não tem demanda. Então, um marceneiro, um serralheiro, eu acho que... pessoal que mexe com vidraceiro também, a gente não tem na nossa equipe, mas a gente tem os parceiros. Por isso que é bom você ter alguns parceiros sólidos, assim, que vai te dar uma segurança também. A gente tem um marceneiro que é muito bom, que, tipo assim, praticamente ele pega todo o serviço nosso. A gente até, de vez em quando, cota com outros, mas ele é o nosso parceiro. Não tem como, a gente... ele quebra o galho. E vocês sentem nesses profissionais, porque assim, uma das coisas que eu vejo algumas pessoas falando, até pelo Instagram mesmo, pela internet, é que algumas profissões que elas não são de nível superior, mas elas requerem um conhecimento, é uma mão de obra que está envelhecendo. Então, por exemplo, você não acha um marceneiro bom de 20 anos, assim, claro que não é que a pessoa precisa ter uma experiência, mas tem uma nova geração entrando nesses serviços, assim, de execução, de obra? A gente teve um marceneiro que é engraçado, é o pai e o filho. Então, tipo assim, a gente vê que alguns casos tem essa herança, assim, mas acho que a maioria, né, o Vitor... Tá muito difícil de encontrar a galera nova. Quem trabalhar nessa... Sim. É que falta muito comprometimento, né? Hoje é muito difícil. A pessoa... Até a treinar a nossa equipe hoje é difícil. Porque você vai lá, treina uma pessoa, a pessoa... Ela não tem aquele mesmo comprometimento que um dono de uma empresa vai ter. Então, ela vai fazer o básico ali e a hora que der 18 horas, está querendo ir embora. Ou ela aprende e sai. Tipo, você ensina lá um mês, ela fica 3 meses, 4 meses com você, vai procurar outro, ou vai tentar montar sua própria empresa. A gente teve muito problema, porque como a gente trabalha com essa parte de reforma, a gente tem os nossos vistoriadores que vai
fazer o levantamento e acaba que tem uma rotatividade nessa parte de vistoriadores. É muito difícil se encontrar alguém no mercado. A gente tem alguns aí bons, mas é difícil. A gente tenta fazer um controle de qualidade interno também. Todo mês a gente faz uma reunião para tentar passar alguns pontos que não ficou legal, tudo. Mas no final é difícil. E essa parte de vistoria, vocês conseguem atender tanto imobiliária, mas também bancos, precisa muito desse serviço, né? E construtoras também, né? A gente ganhou um contrato no mês passado da Caixa. A gente está atendendo aí mais ou menos umas 30 vistorias da Caixa por mês. Entendi. É um contrato que a gente estava esperando já há algum tempo, mais de ano já. A gente ganhou e tá firme. Um contrato de 3 anos. Só de vistoria, você avaliar seu imóvel, o valor dele, né? Entendi. Para venda. E construtora também contrata vocês também quando ela vai entregar uma obra. Tipo assim, qualquer construtora de Goiânia, não vou falar nome não, porque senão depois... Sim. Mas assim, eu sou um construtor, eu sou um incorporador, fiz o prédio ali, vou entregar a obra. Ele precisa de contratar uma vistoria externa ou pode ser um vistoriador do próprio incorporador? Ele tem o pessoal dele, né, que faz a vistoria. Agora, a pessoa que comprou o imóvel, aí ele sim contrata um dele para ir lá confrontar com o dele, entendeu? Eu comprei um apartamento lá, eu quero ter certeza que o apartamento está sendo entregue da forma que precisa. Aí eu contato vocês, né? Cara, faz uma vistoria para mim para ver se está tudo ok. Porque se você pega o dele lá, que você é leigo e não sabe, igual ela explicou que tá certo aquilo ali, aí o rapaz que tá lá, ele vai defender a empresa dele, né? Não, isso aí é assim mesmo, é normal. A gente não, a gente faz teste de tudo, pintura, piso, a gente pega um material, bate em piso por piso, se tiver solto, tem que trocar. Se tiver a porta com lascado, tem que trocar. A gente não aceita reparo, é novo, né? Você tá comprando um imóvel novo, você quer tudo novo. Esse dia eu fiz uma vistoria que é tipo assim, um mínimo inchaço na porta, porque hoje as construtoras também, elas entregam um material bem básico, né? E aí tinha um mínimo inchaço lá, a gente pede pra trocar, o Vitor, porque não tem como, né? Porque é novo, igual o Vitor falou aí, não tem como você... O comprador, ele tá no direito dele. Mas fora a parte dessa vistoria, o cliente ele também está resguardado, porque ele tem 90 dias também para, depois que ele entra no imóvel, para reclamar de qualquer coisa que ele vê aparente. Fora isso, ele também vai ter os prazos de validade de cada item. Então, elétrica, eu acho que é 5 anos. Tem os tempos certinho para cada situação. A estrutura total é 50 anos, mas cada detalhe ele vai estar resguardado. Então, mesmo ele entregando, ele pegando o imóvel e ter algum problema, ele pode estar acionando o pós-obra da própria construtora e estar solicitando também. Entendi. E como é que vocês tiveram a ideia de montar a empresa? E o que significa o nome? Tem algum significado? Olha, a gente não teve muito tempo para criar esse nome, né? Aí a gente tava conversando, teve o serviço, foi muito rápido, tipo, coisa de 2, 3 dias a gente já precisava atender. Vamos criar um nome. E aí a gente não queria a sigla, né, de nome de, tipo... Os nomes de cada isso, um. igual todo mundo já tem, né? Aí foi bem besta mesmo, arcaico. Eu acho que jogaram 2 nomes e nós jogamos 2 nomes e aí acho que um foi mais impactante. Eu achei mais impactante e foi o que ficou. Esse mesmo. Vai esse mesmo. Teve um que já tinha também, né? É complicado hoje criar nome para empresa. Exatamente. Tem tudo já tem um nome. Não, e tudo que você pensar que você coloca um nome, tem uma padaria com nome, um bar com o mesmo nome. Verdade. Então, tem que pensar um pouco fora da caixa para ter um nome mais exclusivo e diferenciado do mercado. O nosso não tem muito, não. A gente veio de... A engenharia é uma profissão muito antiga, né? A gente surgiu o nome arcaica. Entendi. Por causa da engenharia mesmo, sabe? Entendi. Legal. Exatamente. Foi bem rápido. A gente conversou sobre, pegou uns 2 servicinhos, uns 2, 3 dias depois e já engatilhou ali. A gente teve que abrir a empresa, montar o escritório, porque a imobiliária que a gente estava atendendo, ela exigia, né? Então, a documentação, tudo certinho, a gente teve que abrir. Quando eu trabalhava nessa imobiliária, foi quando eu encontrei os 3, né? Na verdade, nós 3, né? Encontrei os 2. E aí eu
passei, né, tudo, a demanda que realmente a imobiliária estava precisando e não tinha. E aí a gente viu essa oportunidade, a gente criou a empresa. Eu acho que depois que criou, o pessoal, como eu já tinha contato na imobiliária, eles foram passando a demanda para a gente, né? Entendi. Então, todos os problemas de reforma foi passando para a gente. E eles foram... eu acho que é tipo assim, eles vão tendo confiança na gente e a gente foi pegando serviço cada vez. E o mais bacana que a partir do momento que a gente pegou uma imobiliária, a gente começou já a partir para outras. Então a gente já não ficou parado, mas no início foi devagar, porque a gente não tinha capital. E aí a gente pensava assim, como é que a gente vai entrar sem capital? E aí foi quando surgiu também a ideia de pedir 50% de entrada em alguns serviços que já pagava o material. E com isso a gente já ia executando o serviço. Então meio que a gente fez todo a empresa, até hoje na verdade, acho que a gente não injetou nenhum dinheiro na empresa. Sempre foi de retorno que foi vindo, aí a gente foi reinvestindo. Basicamente foi isso. A gente colocou algumas vezes, mas pegou pra trás de novo. No início foi mais difícil, porque pra pegar confiança, eles passavam muito serviço ruim pra gente. Um cano estourado, aí você tinha que você cobrava barato, voltava lá 3, 4 vezes. O cliente é muito chato, só pode tal horário. Foi complicado no início. Mas depois vem aquele serviço bom, né? Serviços maiores, você faz mais rápido, serviço de pintura, então... Foi... E essa parte, assim, de construir um negócio, igual, tipo, vocês terem se encontrado e falou assim, vamos montar uma empresa. Porque surgiu uma oportunidade ali, já vamos pegar na prática. Que vocês têm que superar alguns desafios, né? Que, tipo, montar um negócio, que a empresa tem uma vida dela própria. Ela tem que ter o dinheiro dela, pagar as despesas e ainda tem que sobrar um dinheiro para dividir um lucro. É um filho. É um filho. Então, assim, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram depois que montou a empresa? Você falou assim, cara, agora é verdade, a gente tem um negócio agora e a gente vai ter que fazer isso aqui rodar. Eu acho que a estrutura do processo interno, a questão de contabilidade, de você... A gente não tinha esse conhecimento, então, tipo assim, a gente só pensava assim, eu vou pegar o serviço e o dinheiro vai entrar. Aí o cavalo tem que emitir uma nota agora, você fala, agora nossa, pra quê? Onde que eu emito a nota? Aí, tipo assim, a gente tinha essa dificuldade, sim. Tivemos um problema grande, a gente ficou 1 ano aí, mais ou menos, com... Essa questão de ficar tirando nota pra tudo, né? A contabilidade chamou a gente, deu uma pregada e... Aí vocês entram no prumo. Aí, ano passado, a gente começou a seguir certinho. Mas é outra vida, você seguir certinho... Você começa a ter visibilidade melhor do negócio, né? Sim, você tem um controle, né? Do que tá acontecendo, do que tá entrando, do que tá saindo. Antes nós era um pouquinho bagunçado. Mas também foi de acordo com a logística, né? Então, tipo assim, a gente... cada um tava num serviço. A gente abriu a empresa e cada um ficou no serviço que já tava. Então, a gente meio que fazia um por fora. Uhum. Aí, cada um reservava meio período para meio que ajudar a arcaica, mas cada um tinha um período na sua empresa. Então vocês ficaram simultâneo ainda como CLT e empreendendo junto ali com a empresa. Não dava para fazer só a empresa de vez, não. Que a empresa tinha que ganhar mais dinheiro para pagar vocês, né? E a gente não tinha caixa, e né? aí, como foi, tipo, esse processo de transição? Foi bem desafiador, né? Porque vocês tinham que fazer ali 2 rotinas de trabalho num dia. Aí, tipo assim, o problema era que nós chegava, acordava às 6 horas e dormia umas 23 horas. Os orçamentos a gente fazia à noite, depois do horário, né? Mas deu certo, a dificuldade é assim Eu mesmo. acho que, tipo assim, aos poucos a gente também viu a necessidade da gente ter que contar com outros profissionais que a gente não estava suportando. Então, tipo assim, a gente sempre foi um pé no chão, sabe? A gente não queria dar um passo maior que a gente conseguia. Então, a partir do momento que a gente viu, falar assim, tá tendo um retorno legal aqui, vamos, então, eu acho que agora já tem a necessidade da gente contratar uma pessoa para ficar ali no administrativo. Agora a gente o outro que a gente contratou, que foi muito bom, que foi para a parte da execução. Então, cada um hoje é responsável por uma parte. Então, eu fico mais na parte comercial, de orçamentos. O Vitor, ele... Tô no financeiro, na parte de obra. E a gente contratou um rapaz que fica só na execução. Então, ele fica gerenciando todas as obras. E o Rafael também, ele fica na parte de orçamentos e na parte de vistorias também pela Caixa. Todo o serviço nosso é acompanhado pelo engenheiro civil. Pode ser um serviço de R$10. Ele tem que ir lá,
fazer o relatório de fotos e atestar o serviço. Eu acho que essa é a nossa diferença para os outros prestadores. A maioria, pelo menos nesse setor que a gente trabalha, imobiliário, eles não têm qualificação técnica. Muito, na verdade, não vou generalizar, porque generalizar talvez mas aqui em Goiânia eu posso ter, tipo assim, eu não vi. Da minha parte, realmente eu não vi alguém com a estrutura de, tipo assim, acompanhar todo o serviço. A maioria, eu conheço alguns bons prestadores. Tinha um senhorzinho que, na época que eu fazia só vistoria, esse senhorzinho, ele foi até uma inspiração. Hoje ele não tá vivo mais, mas ele era uma inspiração que eu acho que a partir do momento que eu vi a forma que ele entregava, eu falei, cara, eu vou fazer igual a ele. Então, tipo assim, o que a gente faz hoje, eu meio que copiei um pouco dele. Mas ele era tranquilo. Então, tipo assim, a imobiliária, todas gostavam dele. Então, por quê? O cara, o que a gente faz hoje, a gente dá garantia do serviço. Então, tipo assim, deu algum problema, a gente vai lá, volta. O cliente ele vai estar resguardado. Não terá problemas nesse sentido. Foi bacana você falar, porque assim, ó, a maioria das pessoas, eu me incluo nelas, são leigas. Ela vai fazer alguma reforma numa casa ou num apartamento ali, e ela acha que é só assim, eu vou quebrar essa parede, vou abrir colocar uma tomada aqui, vou cortar essa viga aqui. Tem lugar que não pode cortar, porque pode gerar um problema estrutural para casa, vamos colocar assim. E o cara que é pedreiro, que, sim, não tem um conhecimento técnico, ele vai achar que pode fazer tudo ali no dia a dia. Pelo que você está me falando, sempre vai ter um engenheiro que tem esse conhecimento técnico e vai estar acompanhando a equipe de vocês. Então, o cara não vai estar ali sozinho, não acha um momento ali, não, acho que eu vou passar aqui um corte nessa parede aqui e vai ficar em pé ainda, sabe? Não, a gente tem tudo planejado, tudo executado de acordo com o acompanhamento do engenheiro. Toda obra a gente passa 2, 3 vezes no dia. Entendi. Toda. Importante, cara. Nossa, que legal. E tem umas que já o pessoal fica fixo lá, o engenheiro fica fixo lá pra não sair nada errado. Isso. E aí, nesse tempo, eu imagino que foram muitos desafios, né? E você falou aí da contabilidade, dessa parte administrativa. Você julga que essa parte foi a mais difícil? Eu acho que a parte de treinamento, eu acho que foi a que me consumiu mais tempo, sabe? O treinamento, você mostrar para outro profissional o que ele tem que fazer e aí voltar depois. Para mim, acho que foi o que mais impactou, assim. Não sei como é que foi para você. Administrativo também, tipo assim, essa parte de contabilidade é chato. Mas a gente tem com uma boa assessoria aí. Nessa parte de obra, eu já estava uns 6 anos já trabalhando com obra, então não tive muita dificuldade. Mas foi mais na parte administrativa mesmo. Mas hoje a gente é uma empresa que, tipo assim, tá em crescimento, né? A gente tá bem novo, foi 2021, né, Isso. Vitor? Então a gente é uma empresa bem nova e cada vez a gente vai percebendo muito com os erros, sabe? A gente recentemente teve um probleminha contratual que a gente teve e isso eu até falei assim, cara, isso aí é bom pra gente não errar mais. A gente fica um pouco nervoso com a situação, tudo, mas eu acho que o que trouxe assim pra gente? Vamos ter uma assessoria jurídica para nos ajudar, que é importante. Porque a maioria dos nossos contratos, ela é ligada à parte de imobiliária. A imobiliária, ela dá aquele suporte para a gente. Então, se, tipo assim, em um caso específico, se a gente não receber algum valor, a imobiliária ela vai nos resguardar. Agora, quando é o cliente particular, foi quando a gente viu essa necessidade de amarrar tudo, tem que estar mais amarrado e a assessoria jurídica ela é fundamental nesse caso. Com certeza. Não, e hoje tudo que você vai fazer, se não tiver um contrato, uma das partes talvez não tá resguardada, né? Porque assim, beleza, eu confio em você, você confia em mim, mas beleza, nós combinou de boca aqui, né? Vamos fazer isso aqui. Lá na frente, talvez fique insatisfeito ou fala, cara, você não tinha me falado que era pra fazer esse serviço. Aí eu chego e falo, não combinou. Então, assim, fica muito na confiança mesmo. Então, hoje, cara, tem que ter um documento ali pra separar. E fica muito subjetivo a partir do momento que é só uma fala, né? Então, assim, talvez você falou aquilo pensando em outra coisa e a pessoa entendeu pensando em outra coisa. Exatamente, isso aí é uma quebra de expectativa. Exatamente. Então, tipo assim, a pessoa tá pensando que vai ser feita, vamos colocar uma impermeabilização,
que acontece? Uma impermeabilização negativa, por exemplo. E isso não é o correto. O correto é a gente fazer uma impermeabilização positiva, quando tem infiltração de uma parede, só sendo mais técnico aqui. E aí, tipo assim, a gente tem que deixar claro para o cliente que se caso a infiltração, por exemplo, voltar, a gente não pode dar garantia nesse sentido, porque a gente está fazendo algo que, na teoria, é só para... É um paliativo, né? Então, é um dos casos que acontece e que a gente tem que deixar claro. Esse aí é um exemplo que aconteceu na prática, por isso que eu estou sendo bem específico. Entendi. Teve um caso agora, semana passada a gente terminou, era um muro do outro lado do vizinho, era um jardim na parede, de fora a fora. Então o vizinho não queria tirar esse jardim. E o cara, vamos fazer um tratamento interno. A gente faz, mas a gente não pode dar garantia, porque o certo é tirar o jardim, fazer todo um tratamento, depois o cara executar de novo o jardim dele, né? Mas a gente deixa bem explicado isso É. para eles. Então, tipo assim, em momento algum, eles não têm ideia do que tá acontecendo. Eles fazem de acordo, depois da gente fazer essas explicações aí para eles. Esse caso que a gente teve um problema com esse cliente foi porque a gente reformou toda a casa dele, a gente fez tudo fez um jardim gigante para ele. A gente entregou a chave, depois de 30 dias, ele foi no imóvel, as plantas estavam mortas, estava fechada a casa e queria cobrar da gente a revitalização do jardim. Não tem como a gente dar garantia nisso, né? Então, Não molhou as plantas. morreu, Então ele Exatamente. queria que a gente desse garantia. Aí foi isso, não quis pagar a gente. Tem a questão foi da manutenção, né? Então, tipo assim, o cliente, ele Nossa, tem... esse foi legal, hein? Não, tem vários. Eu vou vender peixe em aquário e fazer, cara, se morrer aí, eu... Aí só acho que a gente tem relatório de foto de tudo, né? Por exemplo, a calha, na execução do serviço dele, a gente limpou a calha, por exemplo, 3 vezes. Depois de um mês, a calha é suja. Vem, traz folha, traz sacola. Então, o cara queria garantia disso tudo. Então, a gente não pode dar garantia disso, né? A gente já entregou. É manutenção. Do cara E mesmo. isso é dia a dia. preventivo e corretivo. O cara tem que fazer, né? Exatamente. Ai, gente, essa foi muito engraçada. Desculpa. Mas eu imagino que deve acontecer de tudo, né? Porque a pessoa encara uma manutenção como algo que é da obra e não é isso. Exatamente. E imobiliário é muito criterioso. Não adianta, não tem nada mais ou menos. Tem que ser o que está no laudo. Ah, a porta aqui está com um probleminha. Ah, não, vou fazer só um calafete aqui. Ok, a imobiliária não. Você tem que trocar a porta. Tá no contrato, você tem que trocar a porta. Aí a gente pega para fazer já... A gente quer economizar. Vamos economizar e vamos fazer aqui do jeito que fica mais barato. Aí o vistoriado vai lá e reprova. Você tem que refazer. É o que acontece muito de o pessoal pegar prestador de rua mesmo, na diária, faz o serviço de pintura, o vistoriador vai lá, aí fica cheio de pontos velados, cheio de mancha, a gente tem que ir lá e refazer. Fica muito mais caro para ele, né? Exatamente. E fica mais caro também porque ele já venceu o prazo de devolver o imóvel. Aí já Pagou mais começa... aluguel. Isso. No nosso contrato também tem isso. A partir do prazo ali, começou a contar aluguel, é de responsabilidade nossa. A gente assume esse risco Que também. massa, cara. É. Mas é uma questão que eu vejo, essa questão que vocês falaram de prazo. A maioria dos caras que trabalham nessa área, que, assim, eu tô falando sempre com perspectiva de consumidor. Quando você contrata os caras que vai trabalhar nessa área aí, dependendo do que o cara for fazer, ele te fala um prazo, mas quando vai entregar mesmo é o dobro do prazo, mas o cara mensurou errado. Isso é chato pra caramba, porque o cara tem uma expectativa que, vou mudar pra casa ali, eu vou reformar ela. Aí o cara fala, não, em 30 dias eu termino isso aqui. Aí você vai, 90 dias que o cara precisava pra terminar. Essa mensuração vocês conseguem fazer com a maior confiabilidade, né? Porque você já tem essa expertise ali do dia a dia, de estar vivenciando esse trabalho ali, né? Não, a gente por prática mesmo, né? Você consegue dimensionar lá um tempo, uma semana, 10 dias. A gente põe um pouquinho de sobra, né? Sim, é Pra importante. dar garantia. Mas o pessoal sempre que procura a gente, já tá com um prazo bem extrapolado. Demora uma semana para aprovar o orçamento e fala assim, quando aprova, pode começar amanhã, termina em 2 dias. Então, né? A gente tenta fazer. A gente Quando traça é assim, um cronograma, mas acho que o prazo ele vem mais do cliente do que da gente, que está acontecendo ultimamente. Sério. Então a gente tenta meio que enquadrar no prazo que o cliente quer. Às vezes não é possível, né? Mas a gente tenta o máximo. tem coisas que não dependem também só da gente. Por exemplo, se for um vidro temperado, a fábrica vai pedir 15 dias para fazer. Então não depende só da gente, né? E se for algo fora da casa ou do prédio, igual a chuva que deu hoje, cara, não tem como fazer, não tem como trabalhar. Se for durante o dia ali, cara, eu quero pintar durante o dia, mas tá chovendo. Não tem como. Então a gente já teve muito prejuízo já com isso. Tá pintando aqui, vai uma chuva, leva tudo. Então, Mas é por isso que a gente coloca um pouco a mais, que a gente faz o cronograma, a gente joga um pouquinho a mais, porque
tem fatores aí externos que a gente não tem Não tem como controle, prever. né? Uhum. E vocês atuam aqui em Goiânia exclusivamente ou vocês atuam em outros lugares? Porque eu vejo sempre notícias aparecendo por aí que Goiânia tem um mercado imobiliário muito aquecido, né? Então, eu Exatamente. imagino... Hoje, eu acho. Né? No Instagram aparece direto Direto. essas Nossa, notícias toda aqui. hora eu fico, gente... É bem aquecido mesmo. As o mercado. imobiliárias que a gente atende hoje tem mais de 5 mil imóveis, né? Sim, é porque hoje a gente trabalha com umas 8 imobiliárias, né? Então, as 8 imobiliárias que a gente tem parceria, eu acho que deve totalizar até mais que isso, né? Assim, que se for pegar as maiores, assim, a gente totaliza Tem até demanda, um pouco mais. tem demanda todo dia, a gente tem. Nossa, é muito legal, porque eu falo... Muito orçamento. Eu vejo assim, tipo, Goiânia tá virando uma segunda São Paulo, porque assim, é muita obra, muito aquecido e o pessoal gosta de mudar pra cá, né? Então, assim, a gente vê toda hora um prédio crescendo, umas casas. Eu fico, gente, Goiânia não para de crescer. A gente tem alguns desafios que é tipo assim, o nosso preço, ele vai ficar um pouco mais caro. E aí, mas o nosso preço ele é de acordo com a qualidade. E acho que uma das nossas dificuldades é tentar mostrar para o cliente o valor da qualidade. Então, mostrar isso para ele, que o resultado final vai ficar algo bom, é difícil, porque ele foca muito no preço. Então, tipo assim, o pintor ali fez ali por mim por R$500. Então, eles vão querer comparar o meu com o dele. Aí, tipo assim, tem hora que essa é a dificuldade nossa, né, ô Vitor? Isso. E não, mas essa questão de vocês vender o valor do serviço de vocês, eu acho que é até mais fácil. Porque assim, ó, se eu for contratar um pintor, eu vou ter que comprar a tinta, a lixa, eu vou ter que sair correndo atrás de tudo, eu vou perder tempo. O cara que é meio corrido, ele não vai conseguir ficar parando toda hora. O cara faltou alguma coisa. E os caras nunca pedem tudo, nunca vi. Porque, tipo Nossa, assim, eu nunca vi isso, pede hein? 3 lixas, o cara, não, agora faltou mais uma, vai lá comprar outra. Então, assim, vocês já entregam o serviço pronto. Cara, vocês perguntam a cor pro cara, o cara já vai entregar pintado, tudo certinho. Então, o cara não tem que ficar com essa dor de cabeça. Já é um ganho pra quem que tem a vida meio corrida, já é um ganho violento, sabe? Sim. Então, não tem que ficar com dor de cabeça de, eu tenho que voltar, tem que ver. Beleza, ele vai pegar o serviço pronto ali, vistoriado por um engenheiro que acompanhou a obra. Então, assim, esse valor eu acho que é fácil de vocês explicar, mas aí vai do cara que quer comprar o serviço também. Eu quero só economizar, mas talvez ele vai pagar mais caro, talvez ele vai contratar o cara que não vai entregar o serviço do jeito que precisa e vai ter que contratar o serviço de novo. Então, ele vai pagar 2 vezes pro mesmo serviço. Então, mas o cliente não vê isso. Ele olha o preço, aí depois ele tem que retornar e depois fala assim, cara, que economia que eu tive aqui, eu tô fazendo um retrabalho, mas na primeira vez ele não vê isso. O cliente tem vários clientes que fecham com a gente depois pra gente corrigir o serviço. Uhum. Só dor de cabeça. Teve um orçamento semana passada que a gente enviou. Assim, a gente fez um orçamento de 2.000 e pouco e a moça tinha um orçamento de 1.600, né? E pediu pra gente tentar cobrir o valor. A gente dá um desconto, tipo, dependendo do valor, a gente dá um desconto, né? Uhum. Mas aí o dele só podia na outra semana, a gente podia fazer de imediato, né? Aí acabou que ela ficou no pé, a gente fechou, né? O serviço. Depois ela pagou um pouquinho mais caro, mas Entendi. sem dor de cabeça. Mas outra coisa que eu vejo é, tipo assim, a necessidade do cara e a velocidade que ele precisa de fazer isso, ele tem que pagar mais caro. Exemplo, eu tenho que entregar uma casa daqui 3 dias. E o serviço que você foi lá e analisou, falou, cara, é serviço para 15 dias. Aí eu falo, cara, eu preciso fazer em 3 dias. Então, você vai precisar de uma equipe que trabalha com mais horas. Então, o cara vai ter que chegar mais cedo, ficar até mais tarde trabalhando. Então, você tem que cobrar mais. Não tem jeito do cara falar assim, eu quero mais barato. Cara, não tem coisa que não faz sentido, sabe? E no seu exemplo, fazer milagre. Exatamente. 15 dias Não, e 3 dias. Aí, dependendo da urgência, a gente retira de alguma obra que a gente tá com um prazo e atende, né? Põe mais gente pra resolver. Então, Entendi. consegue A cumprir gente o prazo. ganha o cliente muito por causa disso. Nunca pagamos né? nem um dia de aluguel atrasado pra ninguém, não. A gente Olha, sempre... que é isso? É, porque tem Isso isso. é um marketing. A imobiliária, ela é um pouco firme. Se a gente atrasar, ela tem a questão de... os dias proporcionais, eles cobram do cliente e a gente coloca em contrato que se caso a gente não atender, A gente assume. a gente assume esse prejuízo aí. Isso é um diferencial. Muito, muito interessante esse diferencial, porque nessa peleja que eu fiquei, eu acho que eu paguei 2 meses a mais de Se aluguel. tivesse depois- contratado Aí, ó, eles aí. Por que eu falei pra ela mandar mensagem pro Bruno? Porque lá no apartamento, cara, eu achei massa o serviço que vocês fazem, que é o seguinte. Eu fiquei assim, eu ia pintar um apartamento. Eu falei assim, cara, eu tenho que
correr atrás de tinta, tal. Aí depois que a minha esposa falou assim, cara, não, já entrega tudo pronto, você não precisa de correr atrás de nada. Eu falei, não, que isso, velho? Vamos fazer, então. O seu tempo, né? Tem vezes que vale mais Exatamente. do que... E o povo não para pra pensar nisso. Não para. Não faz essa conta. Então, a comodidade vale a pena por causa do serviço ali, o tempo dele que não vai ficar quebra a cabeça. E, tipo assim, pouco tempo atrás, eu fui fazer uma área numa casa que eu tenho alugado, um barracão. Cara, você consome tempo ali, porque assim, falta alguma coisa, precisa de comprar mais o cano, precisa de comprar mais um joelho de cano, aí toda hora aparece alguma coisa pra comprar. Então, se você for ficar disponível só para mexer com isso, você gasta seu tempo todo ali com essa obra ali. Agora, se você contratar alguém que já domina e você sabe que vai te entregar uma qualidade, cara, é ganho de tempo e tranquilidade, sabe? Você não tem uma dor de cabeça lá na frente. Quando você contrata um prestador de rua na diária, essas coisas, aí faltou um material, ele te liga, porque a maioria deles não tem o recurso para comprar. Exatamente. Ou então na hora você tem ali que estar pagando. Então tem dia que falta 10 itens, dependendo do serviço que a gente pega, é muito específico. Um ferrolho de uma porta, um trinco de uma janela, e coisa muito antiga. Aí a gente já tem os lugares tudo de comprar, né? Por exemplo, tem piso aí de 30 anos, né? Sim. E a imobiliária não aceita piso diferente, tem que ser o mesmo. Aí a gente tem um lugar que a gente chama cemitério do piso. Você pega a peça, leva pra eles, Nossa. igualzinho. Coisa de 50 anos tem lá, você vai achar um igualzinho. Isso aí você tem que conhecer o mercado. Então, a partir do momento que você está na atividade, você vai conhecendo alguns locais, alguns fornecedores. A gente já tem os contatos. Aí você fala, só uma peça de cerâmica. Mas como ela é antiga, ela sai mais ou menos no preço de uma caixa. Dependendo do valor que você vai comprar uma peça, ela é bem mais cara, né? Você precisa de comprar, não tem outro jeito, senão não você tem tem que jeito. jogar cerâmica Ou então você troca o ambiente inteiro. A imobiliária é assim, ela não aceita reparo, tem que ser... Bem nenhum, não. Tem que ter perfeito. Nossa. Por isso que é bom você ter um imóvel imobiliário. Sim. Você vai ter um custo ali, mas você também não vai ter dor de cabeça. É verdade. Não, e é bom tanto para a pessoa que loca quanto pro locatário, né? Sim, A gente faz tanto a vistoria de entrada como de saída, tá? A gente Entendi. faz as duas. Pra garantir que o cara também recebeu então, daquele jeito e vai... Isso, então uma pessoa que está alugando um imóvel, o certo é ela conferir a vistoria de entrada 100%, porque quando ela for sair, não tem como ela questionar. Mas quando eu entrei já estava. Mas você conferiu o laudo inicial, né? E se assinou também. Isso, acontece muito do pessoal brigar falando que não estava, mas Só tá que lá o no pessoal, laudo. eles reclamam, na hora que, tipo assim, eles reclamam da vistoria de entrada lá na saída. É Então, aí eles querem contestar naquele momento. Aí eu falo assim, infelizmente, não, o que a gente segue é o laudo de saída, né? Sim. E o vistoriador, quando ele vai fazer a vistoria de saída, ele segue o laudo de entrada. Então, Sim. é o que a gente tem como comparação, é o que está documentado, é o que está em contrato, Formalizado. né? Formalizado. Não, e uma lição que eu aprendi agora com essa experiência é que não é igual assim, você deu o exemplo da porta que tá um pouquinho inchada. Aquilo não me incomodava. Então, assim, pra que eu vou reclamar disso daqui? Isso daqui nem me incomoda. Só que depois eu tive que trocar as portas, porque... E imagina para o proprietário também que quando ele entrega para a imobiliária, ele entrega praticamente o primeiro uso, né? Então, tipo assim, a partir do momento que começa a lascar, lascou um pedacinho da porta, por exemplo, né? E aí o vistoriador ele não cobra, isso aí vai só potencializando, vai só piorando. Daqui a um tempo o proprietário vai receber o imóvel e vai estar em péssimas condições. Então, tipo assim, por isso que é importante a vistoria e tratar da forma correta mesmo. Exatamente. Fora esse segmento, vocês pretendem, ou se já trabalham em outras áreas, tipo construção mesmo, outro tipo de obra, tipo obra... Aí eu vou até citar um exemplo, eu vou fazer uma pergunta depois, tipo pontes, tem esses trabalhos nessas áreas também ou ainda não? Não, hoje como nosso foco está na parte imobiliária, a gente tem a imobiliária como foco, mas na verdade a gente quer destrinchar um pouco, né? A gente tem algum serviço lá em Brasília também, que a gente pega... Por subempreitada. Por subempreitada lá. E a gente quer seguir outro caminho. Mas a imobiliária acaba que, como a gente tem essa parceria, a gente quer, na verdade, melhorar, estruturar mais. A gente está com um novo projeto aí, que é a parte de gestão da manutenção. Então, a gente vai fazer
toda a gestão da imobiliária. Então, a imobiliária não vai mais preocupar também com o cliente ligando lá, reclamando. Eles perdem muito tempo com isso. Então, a gente vai otimizar o tempo da imobiliária. Entendi. O que acontece? A gente vai pegar o cliente vai entrar lá em contato com a imobiliária. Eles vão reclamar de alguma situação. A gente vai fazer toda essa gestão. Vai tirar a imobiliária, ao invés de estar preocupada com essa parte de manutenção, ter que colocar funcionários lá para poder resolver essa questão, eles vão passar toda essa gestão para a gente. A gente vai estar fazendo toda a parte de gestão e manutenção, tanto de reparos quanto de acerto final. Entendi. Esse é o nosso projeto, né? É o que a gente está... Na verdade, a gente até fechou uma parceria recentemente e a gente está já fazendo os testes para ver como é que vai ser, mas a nossa ideia é cada vez crescer mais nesse ramo aí. Cara, eu acho que esse serviço aí você pode vender para quem não imobiliário. Tipo assim, ó, deixa eu ver se eu entendi. Tipo, eu loquei um imóvel. Vocês fizeram a vistoria lá, o imóvel estava tranquilo, eu entrei para dentro. Aí, com o decorrer do uso, uma pia entupiu. Aí o cara vai ligar na imobiliária ou ele vai procurar alguém para resolver. Geralmente ele liga na imobiliária, só que a imobiliária não tem ninguém para resolver. Isso. E, beleza, e quem não aluga por imobiliário, ou talvez o cara que mora na casa própria também tem essa dor. Então, assim, talvez é um serviço que vocês podem oferecer para o mercado de uma forma mais abrangente. Agora, tipo assim, aí vocês têm que crescer muito a equipe de vocês para conseguir abraçar esse tanto de demanda, porque hoje, cara, é complicado. Tipo, deu um problema em casa mesmo, aí o cara precisa de alguém para resolver. Primeiro ele vai procurar uma pessoa que indicou outra pessoa e nem sempre assim, vai resolver de fato, sabe? Então hoje, fora esses maridos de aluguéis que tem, eu não sei se tem empresa mesmo que faz esse tipo de manutenção, assim, deu um problema em casa, eu tenho uma equipe aqui que alguém vai lá e vai resolver para vocês. Ou já tem no mercado alguma empresa nesse sentido? Fora esses do marido de aluguel, eu acho que aqui em Goiânia, nesse sentido de gestão de manutenção, eu nunca vi. Eu também não. Eu já vi, tipo assim, a gente vai estudando, vai vendo mercados externos aí pra gente poder fazer uma comparação e tentar aplicar aqui, né? Mas eu já vi algumas empresas em São Paulo, acho que no Rio de Janeiro também, que já utiliza essa forma de gestão de manutenção. Só que quando eu estou estudando mais essa parte de imobiliária, então essa parte da gestão de manutenção a gente volta mais para imobiliária, mas é algo que com certeza dá para expandir para os particulares também. E beleza, aí o cara vocês absorveram essa demanda da imobiliária, aí você falou que tem mais de 5 mil clientes, potenciais clientes. Isso começa a ter muita demanda dessa questão, aí na teoria vocês têm que aumentar a equipe de vocês. Exatamente. A gente tem um pessoal fazendo muito orçamento, né? Chega todo dia 30, 40, então você tem que estar fazendo, senão o imobiliário começa a encher o saco. A gente tem uma equipe só para orçamento hoje. Entendi. Aí mesmo que não feche, você tem que fazer. Exatamente. Tem que apresentar para o cliente, tem que mostrar... Tem prazo. Depois que executa o processo, a gente vai fazer todo o processo. Tipo assim, desde do atendimento ao cliente, no caso, coletar os orçamentos. Assim que coletar os orçamentos, a gente vai passar para o proprietário, tentar negociar. Depois que negociou, a gente vai passar para a execução. Executou, a gente vai fazer um relatório para mostrar para o proprietário que foi feito, que o proprietário hoje nem vai no imóvel, não. Então, tipo assim... Ele quer o trem pronto. E a gente tem que formalizar isso também. Então, a gente faz um documento. Então, seria toda essa etapa que a gente entregaria para a imobiliária. Isso aí, para a imobiliária, hoje, acho que não sei se vocês já estão tão ligados assim, nessa parte imobiliária, mas é um dos piores... uma das piores situações das imobiliárias hoje é o acerto final e a parte de manutenção. Eles têm equipe lá, só que eles não conseguem atender. A gente, no caso, seria algo escalado, né? A gente ia começar hoje com uma imobiliária menor, o que a gente vai iniciar, na verdade, né? E a gente vai sentir o mercado, nas necessidades a gente vai colocar mais gente. E a ideia, na verdade, é estruturar o projeto para a gente poder avançar aí e pegar uma demanda maior.
Bacana. Nossa, muito legal, porque vocês estão vendo, hein, gente? O mercado imobiliário em Goiânia é muito interessante e eu acho legal esse exemplo que você deu de ter a ideia, começar a sentir o mercado, porque daí você vai criando linhas para a empresa poder crescer e cada vez mais expandir, né, dentro do cenário que vocês atuam. Quando já se tem uma estrutura, é mais fácil de você tentar coisas novas, né? Então, você já tem uma base, você contrata mais 1, 2. Se não der certo, você coloca ele em outra área. A gente já tentou várias coisas, né? Algumas não dá certo, mas a gente... Eu acho que é isso. A gente vai crescendo aos poucos, a gente vai tentando. A gente já tentou algumas... A gente até meio que tentou sair um pouco da engenharia, fazer outras questões, né? Hoje, na verdade, a gente está até atuando também no mercado aí de leilões. Eu acho que é um mercado bacana. A gente também está em aprendizagem. A gente é uma empresa muito nova. Tipo assim, a nossa tendência, a gente é estruturar, crescer. Então, por isso que é bom o bate-papo nosso aqui. Eu acho que principalmente para quem está iniciando. Para aquela pessoa que quer começar a empreender, para ela ter uma noção, falar assim, cara, é difícil? É difícil. Mas dá para fazer. Você tem que persistir, você tem que... correr atrás. Que, tipo assim, quem corre atrás, uma hora vai dar certo. O resultado vem. E não esperar tá no momento perfeito, tá grande para começar, né? E é bom você falar como que é a realidade, porque, tipo assim, muita gente só conta o que deu certo. Não, tudo foi bom, tudo deu certo, tudo fluiu, o cliente não enche o saco. Aqui é diferente. Mas a gente sabe que toda empresa, ela tem a construção ali, ela tem que, igual você falou, a gente vai tentando, vai tendo uma curva de aprendizado, depois, não deu certo, eu mudo isso aqui, absorvo outra coisa daqui que deu certo e vou crescendo aquilo que vai dando certo e vou colocando mais coisas no portfólio de serviço de vocês ali, no caso. Isso. Então, assim... Logo vai virar Arcaic Empreendimentos. Exatamente. Exatamente. E essa visão de futuro, essa questão de vocês serem novos, com bastante ideias ali, e tá buscando conhecimento de novos mercados, novas soluções para ser ofertado e conseguir atender o mercado. Porque, cara, demanda tem. Hoje... E sabe o que é o bom? Essa questão de sócio, muitos falam assim, tipo assim, deve ter atrito, tudo. Tem atrito. Mas sabe o que é o negócio? Um vai puxando o outro. Então, tipo assim, um vai forçando o outro, cada um vai correndo atrás, a gente não para. Tipo assim, é um tentando mesmo melhorar a situação da empresa. Então, a gente quer progredir, né? Tem mais ideias, né? A gente tem 4 anos de empresa, a gente nunca brigou, tipo assim, vamos separar, ficou sem se falar. Não, a gente sempre... Tem uma briguinha ali, mas a mesma hora resolve, tá tudo certo. Vai ali, mas sem briga eu acho que não tem, né? Não tem como você tocar um negócio. Vão ter que ter visões diferentes e nem sempre, tipo assim, eu tenho uma ideia, você tem outra. Mas nós temos que chegar num comum. Para a empresa hoje, qual que é a melhor ideia? Isso aqui. Não, beleza, então vamos tocar isso aqui. Mas sempre vai ser de boa? Não, uma hora eu vou querer que minha ideia vai também. E aí o outro fala, não, mas não dá agora e vamos fazer conta aqui, vamos mexer no negócio. Então, assim... Uma hora ou outra vai ter que chegar num senso comum ali e a gente se organizar e definir um norte. É o bom que 3 desempata, né? Eu voto isso. Mas aí beleza. Vai do poder de convencimento. Às vezes não tá na dúvida, fala, o que vocês decidirem aí tá resolvido. Mas sabe que a gente pensou assim muito? Eu sempre achei assim, cara, tem que ser unânime. Eu acho que, tipo assim, pelo menos a gente vai fazer investimentos maiores. Então eu acho que, tipo assim, se um não aprovou, a gente vai pensar, vai tentar convencer, mas eu acho que os 3 eles têm que estar bem alinhados. Essa questão de estar um ali por fora e 2 ali, parece que é complicado, parece que se algo der errado, esse aqui vai comemorar. Não comemorar, eu tava certo, mas tipo assim, fica assim... meio que desconfortável, né? E fala assim, tá vendo? Eu falei. Não é comemorar porque tá tudo no mesmo barco, né? Mas, tipo assim, um vai falar ali, eu falei. Vai apontar o dedo e falar. Exatamente. Não, eu acho interessante isso mesmo, porque tá todo mundo no mesmo barco, então tem que estar todo mundo disposto. A partir do momento que você concordou, você tem que fazer de tudo para ajudar para aquela ideia dar certo. Exatamente. E no início sempre é bom, né? No início não tem recurso, né? Então, se você tentar em 3... já aumenta essa probabilidade, né? Cada um entra com um valor, então a gente começou assim, depois a gente pega para trás de novo, né? Sim. Mas no início a maior dificuldade é recurso, né? Todo o serviço de engenharia é muito caro, você tem que entrar com dinheiro. E hoje a gente tem várias condições de pagamento, cartão, boleto,
Se você quiser reformar um imóvel lá, 50 mil, a gente faz sem nenhum real. Hoje a gente tem a importância do caixa, né? Porque no início a gente não tinha. Aí é aquela questão que a gente tava falando, né? Tinha 50% de entrada, mas hoje a gente tem um caixa que a gente quer cada vez melhorar, porque eu acho que cada investimento que a gente vai fazer, eu acho o controle interno é importante. Porque a gente não pode dar um passo maior. Acho que eu até citei mais uma vez esse termo, mas a gente é muito pé no chão mesmo. Sim. Então, se a gente a gente tem 20 mil no caixa. A ideia é a gente fazer um investimento ali de 5 mil. Tipo assim, tem que ter algo. Tem que preservar o Tem caixa. que preservar. O lucro sempre é dividido por 4. A gente 3 é a empresa. Sempre tem o lucro dela. A gente não deixa ela zerada. Isso é importante também. Isso. Até pra você reinvestir. Surgiu um negócio novo que a gente consegue abraçar. Mas beleza, você vai precisar de dinheiro. Aí, tipo assim, um tem um dinheiro guardado ali pra colocar, mas o outro já gastou. Aí, beleza, se a empresa não tiver, para ela tocar sozinha, dar continuidade, os 3 vai ter que colocar dinheiro de novo pro negócio pra fazer a coisa acontecer. Ele citou a questão do leilão, aconteceu isso. A gente teve um caixa na empresa, teve a oportunidade da casa de leilão, a gente conseguiu comprar uma casa com o caixa nosso. Um exemplo. Isso aí. Comprou uma casa muito barata. A gente já tem. A gente vai reformar, tá reformando ela, né? Já tem o pessoal todo baratinho, então. Agora é só vender. Só vender. Entendeu? Muito E aí bem. o lucro divide para 4, volta o caixa dela. Então a gente não fica sem nunca. Exatamente. Porque tem muito serviço. A gente já pegou serviço de imobiliário que a pessoa vai sair, um apartamento é 20 mil. A pessoa não tem esse recurso. Então a gente divide lá em até 10 vezes, a pessoa vai pagar como pode. Tem um descontinho à vista, né? Então, é sempre. Mas a forma de pagamento, acho que da nossa parte é bem negociável também. E até essa questão que o Vitor falou, a questão de entender o perfil do cliente. Porque hoje, dinheiro tá caro. A taxa de juros do jeito que tá, não é todo mundo que tá com dinheiro sobrando. Então, assim, o cara morou de aluguel, talvez ele precise de mudar. E não vai ter o dinheiro, talvez, todo ali. Então, se você flexibilizar pro cara, ele permite contratar um serviço de maior qualidade, igual a empresa de vocês, para conseguir entregar um serviço, sabe? Agora, se o cara falar assim, só receba à vista e tem que ser, se no cartão é só uma vez, cara, você já perde uma porrada de cliente ali, que não é todo mundo que vai ter esse recurso ali para fazer esse tipo de pagamento. Hoje a maioria não tem, por exemplo, não tem o dinheiro e também não tem um limite no cartão. Se tiver o nome limpo, a gente faz boleto. Divide lá em 30, 60 e 90. A gente costuma fazer uma pesquisa antes, né? Puxa a Puxa história do a cidadão. Aí o pessoal paga certinho. Não vou ter que tiver um problema com questão de pagamento, não. Porque tem gente que mora num imóvel de aluguel lá, 2.500, mas quando vai sair, o valor dá 5 aluguel. A pessoa morou 10 anos, mas tem gente que acaba com o imóvel. Exatamente. Não, e destrói, velho. É. Destrói. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imóvel de alto padrão, o pessoal é mais enjoado para entrar, para sair? Tipo assim, e detona também o imóvel ou o pessoal é mais organizado? Não, eu acho que... Depende, né? Teve um caso, vou até contar um caso, né? Eu fui num apartamento ali em frente ao Parque do Areião e o rapaz que entrou lá, acho que ele tinha alguma coisa daqueles bitcoins. E aí, o rapaz novo, 18 anos já tava bem em situação, bem encaminhado. E aí, quando a gente vai nos imóveis deles, eu até falo pro Vitor, falo pro Rafael, falei, cara, que imóvel top. Aí a gente fica até se espelhando assim nessas situações. A gente chegou nesse imóvel e o cara meio que deu uma destruída no apartamento. Ele colocou um cachorro lá dentro do apartamento e aí teve um tapete lá acho que dava uns 30 mil reais. Teve que trocar o tapete. Então, tipo assim, eu acredito que o proprietário, quando ele vai pegar esse imóvel, ele vai querer nas condições ali que pegou. Então, esse proprietário, ele é exigente. Isso aí ele não vai aceitar pegar um tapete cheio de cabelo de cachorro, cheio com rasgados. Então, esse proprietário, esse perfil de cliente, eles são realmente exigentes. Eu acho que cada vez mais o cara tem um patrimônio maior, um imóvel com valor mais caro, ainda mais se for mobiliário, o cara vai
querer no detalhe. O laudo dele vai querer até as decorações que tem no apartamento, Sim. na casa, porque... Todos os Ele, inclusive, aqueles adornos, acho que tinha sumido nesse caso aí, tinha quebrado, isso aí eles queriam todos de volta no local. E aí vai você pesquisar, correr atrás, onde que vende esses adornos aí, Vai ter essas coisas. Tem muitos casos que a gente troca, geladeira, micro-ondas, sofá, põe tudo novo. Teve um caso que o cara alugou um imóvel, já todo mobiliado, quando ele foi embora, ele carregou tudo. Eu não sei se ele... Esqueceu? não sei o que aconteceu com ele. Morei Ele tanto achou que tempo aí. comprou a mobília. Foi, mas aí a conta chega, ele tem que... Pra ele sair do imóvel, devolver, ele tem que colocar tudo novo. Aí, como ele já levou tudo, eles não aceitam devolver coisa velha, né? Então a gente vai lá, passa o orçamento, é tudo novo. Entendi. Cara, Gente. esse negócio aí é complicado, né? É. Não, E- deve ter muita história doida, assim, desse sentido. E a gente lida tanto com o locatário quanto para o proprietário, né? Então, tipo assim, a gente lida com o inquilino para ele entregar o imóvel nas condições atuais e lida com o proprietário que ele vai exigir de você algo ali que, se caso você não fez, você não cobrou, pode ter um problema. Nossa, vocês estão bem no meio de uma relação É um super legal, é um hein? conflito que tipo, acho que muitas pessoas não estão. Acho que é por isso que tem um mercado aí, tem um espaço aí. Acho que muitas pessoas não acostumam, né, com essa prática, com como é que ela é feita, não tem esse controle de situações. Cara, tipo assim, pegando uma dica aí, tipo assim, vocês se formaram, montaram a empresa de vocês, estão caminhando. O cara que está estudando engenharia hoje, qual que seria uma dica que vocês dois dariam pro cara para encaminhar o cara já para, tipo assim, esse cara, se ele fizer isso, ele já vai dar certo na vida, na profissão dele? A estágio. Sempre estágio. Cara, começar aí no segundo período já de faculdade, já começar a estagiar, porque a faculdade você vai aprender a teórica, né? Aham. Então, na prática, é totalmente diferente, né? Você vai mexer com gente ali, é bem mais complicado. Então, se você tiver como fala? Tiver um estágio bom, O profissionalmente mercado, você vai estar de sucesso. o mercado da engenharia hoje ela é muito ligado à experiência. Então, tipo assim, você pode pegar os estudos, né, que as imobiliárias ou que as faculdades passam. Só que é na prática, na engenharia, que você vai lidar. E, tipo assim, a partir teve até um caso, vou contar rapidão. Quando eu formei, eu acho que eu até falei que eu formei e estava desempregado. Fiquei, acho que uns 6 meses. Cara, eu falei, o que eu vou aprontar? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, a partir do momento, teve um pessoal lá que estava contratando e... Não vou falar o nome da empresa, mas eles estavam... O salário lá era bem baixo. Hoje eles não pagam, assim, eles contratam como auxiliar de engenharia e eles não pagam o piso de engenheiro. Mas, tipo assim, no meu caso, como eu não tinha experiência, é um fator que eu achei legal. Tipo assim, eu entrei, eu acho que eu ganhava ali um salário, acho que dava um salário um pouquinho na época, e eu trabalhava de domingo a domingo, e eu falei, cara, pelo menos experiência eu vou ganhar aqui. Então foi a partir do meu primeiro serviço que eu formei, não tinha emprego, fui pro primeiro serviço. A partir daquele momento que eu consegui o primeiro, parece que foi abrindo porta, sabe? Eu já fui colocando no currículo, eu tenho experiência na Arcaic Engenharia. E aí, isso vai abrindo portas. Então, a partir do momento que você coloca isso, o pessoal vai te chamando, vai ligando. E aí, o telefone foi tocando. Eu fui entrando em outras empresas. E eu acho que a experiência é fundamental. Então, se eu tivesse iniciando hoje na engenharia, eu já ia entrar num estágio, contatos. Sempre tenha contatos. A partir dos momentos que você vai entrando num serviço, vai salvando o contato do pedreiro, do engenheiro, do encarregado, mestre de obra, vai salvando todos. Isso aí para você no futuro também é muito importante, que talvez você abra sua empresa e você, cara, preciso de uma mão de obra, eu não sei onde que eu arrumo. Cara, eu lembrei do fulano lá atrás. Aí ele... uma coisa vai ligando a outra. Hoje em Goiânia, se você tiver um contato e tiver persistência, você vai chegar... Eu acredito que pelo menos vai começar a trilhar, né?
Bacana. É meio complicado a engenharia hoje, se você não tiver um foco aí, porque com medicina, você formou em medicina, você é médico, né? Engenharia não, você é assistente de engenharia, você é auxiliar de engenharia, você é engenheiro júnior, você é tudo, menos engenheiro, né? E aí hoje todas as empresas, a maioria o dono é engenheiro, então os acervos, essas coisas de documento importante para o engenheiro, fica tudo pro dono, né? Então acaba que você não tem acesso. nada isso, né? Aí acaba... E uma curiosidade, beleza, a responsabilidade do engenheiro se a gente for parar para pensar, é grande, porque você vê um prédio do tamanho que tem uns aqui em Goiânia, se não tem daquilo, for mal planejado e cai, né? Aí minha curiosidade é a seguinte, uma ponte, aí teve até aquele caso daquela ponte que caiu, com aquela fatalidade, cara, não tem como os caras prever aquilo ali, tipo assim, fazer uma análise antes de acontecer uma tragédia, não, porque... Todo dia o povo passa em cima daquilo ali e, tipo assim, de vez em quando tem que ter Eu alguém... acho que isso aí é descaso público, né? mas aí tem a manutenção preventiva que você faz, né? Nessa casa dessa ponte aí eu vi, a ponte tem 70 anos, nunca teve manutenção. Aí as normas vão mudando, né? Por exemplo, 70 anos atrás passava um tráfego lá de 50 carros, um exemplo. Hoje passa 2.000. Então aquela estrutura, aquele concreto foi calculado para aquela resistência. Então muda, né? Então você vai ter que dar manutenção preventiva. E lá não teve, né? E ela caiu, aí depois o governo foi lá e injetou não sei quantos milhões para fazer o reparo, né? Entendi. É isso. Mas tem hoje, se fizer a manutenção preventiva correta... Sempre tem como Dá pra fazer fazer esses um cálculos. reforço. Você faz um reforço. Então foi incompetência, vamos colocar assim, da Isso. administração pública. Que Sim, Já tinha pra você fissuras ver, né? na Até ponte, quem né? não é leigo passava lá, conseguia ver que tinha algum problema ali. Rachaduras, Algumas rachaduras que, tipo assim, tem uma trinca, a gente separa, né? Trinca, fissura, aquilo ali já tava num caso bem já grave mesmo, Entendi. né? Então dava pra qualquer pessoa leiga aí ia conseguir identificar isso também. Outra Triste, dúvida. né? Sim, ferro ele enferruja. Eu faço um alicerce de um prédio, que agora é curiosidade mais, porque eu mudei para prédio tem pouco tempo. E aí, beleza. Cara, não corre risco daquele tempo, com o decorrer do tempo, a estrutura daquilo ali se deteriorar, não? Tipo, tem uma ferragem, uma parte estrutural, uma ração de ferragem muito, muito densa ali, vamos colocar assim. Aí vem o concreto ali, concreta aquilo lá todo. O ferro dentro do concreto ele não enferruja, não? E acaba lá dentro, não? Olha, ele já tem um sistema próprio dele anticorrosivo, né? Aí quando você faz uma estrutura, um alicerce, por exemplo, você já vem a camada de concreto, certo? Você já quiser fazer um tratamento ali já no concreto e depois você impermeabiliza por fora também. Que acontece muito hoje, o pessoal não faz. Antigamente, né? Hoje já faz. Brincando que eu tô interessado. Nossa Por favor. Senhora. Isso. É porque o ferro, se ele tiver contato com o ar, ele vai oxidar. Mas ali ele fica guardadinho lá. Quando você faz a impermeabilização, você impede de entrar água, né? Então, acaba... Quando você vê essas infiltrações acima de 1 metro que sai do solo, então é porque a impermeabilização ou não fez ou já acabou, né? Entendi. Entendeu? Então corre o risco. Corre, porque a água sai do solo e sobe. Até 1 metro de altura ela vai, se não tiver impermeabilização. Entendi. Tem as especificações, né? Então, tipo assim, tem a questão de espaçamento. Por isso que você tem que pegar o projeto e executar da melhor forma, né? Que tá no projeto. Mas hoje tudo tem correção, não tem como... Sim, dá pra Só cai fazer. mesmo hoje alguma coisa se tiver bem... A gente também trabalha. Não, Pode ficar tranquilo, Walter. Tá. Tem um caso de um prédio aqui em Goiânia, não sei se você já ouviu falar, que o engenheiro fez o prédio inteiro, né? E esqueceu de calcular a água da piscina. Eu já ouvi falar. Isso. Aí não podia encher as piscinas, tinha que se revezar. Uma semana um usava, outra semana outro usava. Hoje não, hoje fizeram reforço estrutural no prédio, então já pode usar tudo, né? Usar tranquilamente. Mas antes não tinha como, não tinha essa tecnologia, né? Hoje o pessoal... Porque, um exemplo, um prédio, cada andar tem uma resistência de concreto. Então, se tem algum andar que você faz o corpo de prova ali, a resistência deu baixa, você faz um reforço. Então, é bem difícil. Se você tiver um critério ali, um engenheiro acompanhando, fazendo os testes e tudo, é muito difícil. Hoje as tecnologias também, né? Ela veio para ajudar bastante, né? Então a gente tem várias formas aí para estar controlando isso. Entendi. Eu vi você falando que, por exemplo, a garantia de estrutura ali de 50 anos, isso é estabelecido por normas ou é a própria empresa que determina quantos anos de garantia ela vai dar? Não, é padrão, é norma 50 anos de garantia. Depende, por exemplo, no nosso caso de manutenção é 5 anos, né? Obra estrutural é 50. Entendi. Então, se você fez ali com 20 anos um prédio, um exemplo, com 70 ainda você é responsável.
E dependendo do que for depois de 50 anos, você ainda assume a responsabilidade, né? É claro que tem as manutenções preventivas que tem que ir fazendo, né? Mas ele vai responder. Se acontecer alguma coisa, ele vai responder. É muito raro alguém estar vivo depois de 50 anos já de... É porque um engenheiro for fazer um prédio, ele já vai ter seus 28, 30 anos, né? Depois de essa ponte, por exemplo. O cara não formou e já faz uma ponte, né? O cara faz precisação. Não vai contratar qualquer engenheiro recém-formado, né? Entendi. O cara tem um currículo, né? Entendi. Cara, mas isso aí que você falou é importante, porque tanto de prédio tem em Goiânia, e aí vocês colocaram o seguinte, beleza, se fizer as manutenções certinho, dura muito tempo. Mas se os... Tipo assim, aí tem a questão de... O prédio tem um síndico. Se ele não faz as manutenções, ele fala, cara, vamos gastar dinheiro com esse trem, não, vamos tocar o pau aqui. Lá na frente, esse trem pode dar ruim, né? Tipo assim, pode colocar em risco a vida de todo mundo que mora naquele prédio, né? Sim. E, no caso, até vai por meios judiciais mesmo, porque cada um vai querer jogar a bola para um lado. Mas, nesse caso aí, o engenheiro que fez o serviço, ele pode jogar a questão da manutenção também preventiva. Isso aí quando a gente finaliza uma obra, a gente até entrega, as construtoras geralmente, né, entregam a questão das manutenções, como é que ela tem que ser feita. Então tem um prazo lá para fazer pintura, prazo para fazer uma impermeabilização. Lá eles fazem um detalhamento tipo assim. Um manual já. Exatamente, um manual para o cliente, para ele seguir. Porque é igual o carro. Você tem que fazer a manutenção também para ter a garantia com relação a parte da estrutura. Isso. Cara, que bacana. Eu não sabia, não. Eu tinha medo dessa parte aí. Eu falava, a gente tá organizando a documentação também pra gente participar de licitação, né? Aí precisa de uma documentação bem maior, mas tem hoje licitação só de manutenção preventiva e corretiva para prédio público, né? De saúde, educação, então... E de ponte também deve ser licitação, né? Tipo, tem também. A equipe de engenheiros que foi... Não, é tudo a licitação. Órgão público não tem nenhum tipo de serviço sem licitação. E eles não têm engenheiro por conta deles mesmos, não? Tipo assim, tem, mas ele vira fiscal. Entendi. Se você passa num concurso da SES, por exemplo, você vira fiscal. Aí você vai avaliar o serviço da empresa contratada. Entendi. Entendeu? E quando você forma engenharia, também você não é só formar e fazer ponte. Você tem que ter... você tem uma restrição no CREA. Por exemplo, eu não fiz a parte de pontes. Você faz depois uma pós, né? Eu não posso fazer pontes e grandes estruturas. Porque tem né? Que tem uma matéria na sua graduação que você pode colocar como optativa, né? Então, no meu caso, coloquei ponte lá. Então, não é todo engenheiro que forma e consegue fazer a ponte ou postos, assinar. Portos, vias navegáveis. Então, cada um tem... sua especialização aí. Quando você tem um prédio, você também não vai contratar uma pessoa que... Só construiu o caso. Isso, você vai ver uma pessoa que tem um currículo lá de por exemplo, ou ele tem mestrado, tem um doutorado de estrutura, né? Já trabalhava num lugar que teve um prédio do governo, é alugado, e aí o pessoal que trabalha lá falou que o prédio ia cair, cheio de fissura, então... Aí o que aconteceu? O governo eu era da terceirizada, chamou a gente para fazer um laudo. Aí a gente fazer um laudo para mostrar que o prédio não vai cair. E isso tudo complica, porque você vai fazer um laudo, por exemplo, para um prédio de uma outra pessoa que é dono, que o prédio dele vai cair, ele vai vir judicialmente com você, com outro engenheiro. Então, é bem complicado. A gente vai ter que responder isso aí e tem que ser bem embasado. Isso. Porque não é só falar. O cara tem um aluguel lá de 100 mil, o prédio dele alugado. Você vai falar que o prédio dele vai cair? Ele vai perder um aluguel. Então, ele vai contratar um outro profissional dele para rebater e você vai responder judicialmente isso aí. Entendi. Nossa, são muitas coisas. Que os caras, quando é o juiz que chama o engenheiro ali, ele é um perito, né? Perito. Tem hoje concurso só para perito, né? Entendi. O que acontece muito é mais em órgão público, né? Você constrói uma escola, aí cheio de fissura, cai um telhado, aí a prefeitura pede garantia, e aí o dono fala que não é garantia. O perito, ele media, né, a situação entre... porque o juiz, ele não sabe, né? Ele é de direito, né? Então, ele contrata o perito para... Cara, e tipo assim, eu vejo que vocês têm um gás aí. Qual que é a perspectiva de vocês para a empresa de vocês para os próximos 5 anos aí? Vocês já pararam de sentar e discutir isso societariamente? Esse ano já a gente queria mudar de nível, a gente já queria entrar na licitação, né? Entendi. E até agora, no mês que vem, a contabilidade diz que vai deixar tudo organizado, a documentação, porque na parte pública é mais complicado você entrar, né? Muito documento.
Então você não pode estar devendo nada à empresa. Você tem que ter tudo em dia. Tem licitação que a maioria já pede que você tenha X carros, X valor em caixa. Então, Certidão de tudo. certidões, quer que o engenheiro tenha um acervo muito bom, um currículo bom hoje, a maioria pede. Então, é mais complicado. Mas os contratos são bem maiores, né? Então, a gente vai sair de uma reforma de, por exemplo, de 100 mil de reforma por mês para um contrato de 2 milhões por mês. Então, a gente não vai deixar essa parte da imobiliária, que eu acho que é algo que dá para crescer. É mais uma coisa. É só mais uma coisa. Isso. E é algo que a gente vai ter todo dia. Então, a questão das imobiliárias é algo que a gente ainda vai manter. Mas o nosso foco, na verdade, desde sempre, era licitação. Então, a gente vai focar nessa parte de licitação. Acho que é algo promissor, né, o Vitor? O Vitor já trabalhou numa empresa que faz licitações, que presta serviço de licitações. A empresa que eu trabalhei, os donos não eram engenheiro civil. Eu virei responsável técnico, né? De Goiás, Bahia e Tocantins. Então, todos os atestados veio pro meu currículo. Então, meu atestado é muito bom. Para ganhar a licitação, precisa ter o atestado. esse acervo, um exemplo, lá no atestado, eles pedem a empresa contratada, tem que ter um responsável técnico que já tenha realizado 20 mil metros quadrados de pintura. Sempre é assim, eles pedem, né? Então, acaba que... Aí, hoje, eu tenho, mas a empresa nossa não tem. Aí, tem que ter os dois, né? Então, esses documentos, a gente tá organizando tudo para poder participar. E é uma coisa muito séria, né? Porque, tipo, não é só pegar e atestar alguma coisa ou só ir lá e fazer. Tem uma ciência por trás aí, bem, vamos colocar assim, bem mais complexa e exige muito cálculo, né? Então, assim, eu até vi um vídeo uma vez do povo que pega, tipo, 2 metal, assim, e coloca no meio ali para calcular a densidade, o quanto de peso que aquilo ali aguentava, sabe? Então, assim, cara, não é simplesmente você ir lá e testar, porque ali no metal o cara podia colocar no peso que se quebrasse e ia estar ali na mesa, tá fácil. Mas aquilo lá, tipo assim, é semelhante a uma estrutura de uma ponte. Então, cara, o cara não vai fazer uma ponte e falar, agora vamos passar um caminhão, vamos ver se não vai quebrar. Então tem que ter os cálculos certinho, né? Pra não dar... Não, o pessoal fala que quando você constrói um prédio, você é responsável técnico de um prédio, você é 6 meses sem dormir na primeira mês de obra. Você não dorme não, porque você fica com aquilo ali. Você vai morar 1.000 pessoas num prédio, imagina, você é responsável por 50 anos. É isso aí que poucas pessoas pensam, né? Eu tive um professor que construiu esse prédio, Kingdom Park aqui, pra Nova Suíça, ele falou que os 6 primeiros meses não dorme não. Preocupado. Quando eles colocaram você no primeiro acervo lá, o que você fez? Como já era manutenção, né? Sempre foi manutenção predial, então eu nunca tive medo porque mais tranquilo, era né? mais tranquilo, né? Nunca tive vontade de ir nessa área de construção mesmo, não. Nosso foco mais hoje é manutenção predial, corretiva e preventiva, né? Eu acho que, querendo ou não, o englobamento nosso aqui mesmo é na parte de manutenção, essa parte de reforma. Eu acho que é algo que a gente vai seguir mesmo. Essa questão também de compra e venda por leilão, eu acho que é algo que a gente tá gostando e é algo que acho que a gente deve seguir também. Licitações, que é mais que... Tá no nosso cronograma aí. No momento é isso. Depois disso aí que a gente conseguir isso aí, a gente vai pensar em mais coisas, né? Sim, importante. E vocês pretendem... Tipo, vocês já estão trabalhando com imobiliários. Essas casas que vocês compram de leilões, vocês não pretendem reformar e deixar algumas para eles locar e também ter uma receita recorrente também, não? Vamos criar uma nova imobiliária também. Olha, eu pensei nessa ideia. Como experiência, a gente pega esses imóveis e, por exemplo, você gasta 200 mil no imóvel. Você vai alugar ele aí por R$ 1.500. A rentabilidade é muito pouca. É muito pouca e tem gente que acaba com o imóvel. Então, e acaba a gente que não girar, compensa. né, o valor. Então, a gente investe em um, aí já pega esse retorno, já compra outra. A nossa ideia, pelo menos no início, seria isso, né? Se você tem 10 imóveis, é uma coisa. Você vai ter uma renda grande já, né? Agora, se você tem 1, 2, então acaba que... Se você aplicar aquele dinheiro, dependendo aonde você aplicar, você vai render muito mais, né? É verdade. Verdade. Até no mercado de ações mesmo, você consegue ir 1% fácil aí. Esse imóvel, um exemplo, esse imóvel que a gente comprou, é uma casa que é avaliada em 250 mil, ela vai para leilão por 90. Então... Aí compensa. Compensa porque... Dá um trabalho, né? Porque também não é uma coisa tão fácil, né? Porque senão qualquer um fazia também, correr atrás. O problema é que você vai ter que ter o dinheiro ali na hora, 3 dias depois você tem que já estar com o dinheiro para pagar à vista. E o segundo ponto é você tirar o morador.
Porque ele não quer sair de jeito nenhum, né? Ele comprou... Em alguns casos, né, ô Vitor? Porque tem uns que eles abandonam o imóvel também, só que eu acho que tem vez que é até pior, né? No Que caso aí nosso ele- não foi. O cara falou que só saiu de lá morto. Aí tem que entrar com a ação Meu judicial. Deus. Aí tem essa questão de você ir lá, conversar, você tentar alguma coisa. A gente, como foi o nosso primeiro, assim, a gente foi lá, conversou, viu que não ia sair nada, aí a gente já colocou o jurídico nosso no jogo mesmo, porque a gente viu que o cara não queria conversar. Mas aí passou pouco tempo, deu certo, graças a Deus. E hoje tem gente dando até curso para pessoa investir nessa área, né? Tipo assim, tem muita gente vendendo curso mesmo. Compre imóveis de leilões e revendem, aluguem. Então, assim, tá bem alta essa questão. E, quer ou não, como o mercado financeiro tá caro, vamos colocar hoje taxa de juros muito cara e pouco dinheiro girando no mercado, acaba que vai surgir mais, né? Porque muita gente não vai conseguir honrar seus financiamentos e vão largar os imóveis ali e vai para leilão. Muito Os juros alto. aumentou muito esse Demais. ano, né? E eu acho que isso é uma oportunidade para o investidor. Alguém que quer investir, que não sabe o que vai fazer, que está com o dinheiro ali guardado, eu acho que é um bom investimento. A gente está até tentando correr atrás também nesse sentido de investidores para a gente estar aumentando esse espaço aí. Tanto casa como apartamento. A casa é mais difícil um pouquinho porque a gente tem que tirar um inquilino, né? Igual eu expliquei. O apartamento já não. A diferença é que é mais caro um pouco, mas você consegue bloquear o morador de entrar no condomínio, porque agora ele é seu, você bloqueia ele de entrar. Mas a casa não tem como você bloquear ele de entrar na casa, né? Nossa, Entendi. interessante. E a maioria deles tem criança, então é bem delicado a parte de você querer tirar ele, né? No nosso caso, a gente deu quase 1 ano de aluguel pro rapaz. E Fez um acordo com fez ele. um acordo, a gente deu quase 1 ano de aluguel, mais a mudança dele, então... Organizou. A gente fez tudo certinho pra não ter E problema, a gente né? estudou bastante antes de entrar nesse mercado, porque a gente acho que é a 4ª vez que eu falo, a gente é bem pé no chão. Mas isso é importante, né? Porque acho que tudo que a gente faz, a gente analisa bastante mesmo e acho que foi tudo bem pensado. E tá dando certo, graças a Deus. É porque essas casas, a maioria é Minha Casa Minha Vida, são pessoas que têm um salário ali e acaba que não é porque não quis pagar. Não Ou o deu cara conta. sofreu um acidente, só tem ele pra pagar, não dá conta de pagar mais. Porque acaba que a parcela é 1/3 do seu salário, né? Então acaba que... E para eles também entrar juridicamente, porque a gente ia entrar juridicamente. Para É. eles também é um custo maior também. Então, eu acho que eles também... É algo que eles podem até segurar 1 ano ali, acho que... Não sei, Nas 6 meses. acho que uns 6 meses dá conta, segurariam, né? Mas, tipo assim, algo que talvez não compensa para eles nessa luta, né? E a gente ofereceu esse acordo e deu tudo certo. Mas sempre é bom fazer um acordo primeiro, porque, igual eu falei, a pessoa tem criança, você constranger um pai de família é ruim, né? Então, É o sonho dele, né? Tipo assim, ele a teve primeira um sonho, casa, ter então- É difícil, né? É uma é situação complicado, muito delicada, é né? delicado. a gente fez tudo pra ajudar ele mesmo, cara, senão... Mas tem gente que põe a polícia, manda tirar, despeja, arranca o relógio de energia, arranca o Meu Deus. de água, Já vai para um meio mais radical, né? Tipo Isso. assim, já... Tem umas formas juridicamente também é complicado você fazer algumas coisas nesse sentido também, né? Porque a pessoa, por enquanto, ela tem a posse do imóvel, né? Então, da forma que você age aí, também pode até o juiz interceder pro lado dele, né? Dependendo se você manda uma carta pra ele, um AR, e você vai pro lugar errado, vai pro vizinho, você tem penalidade também. Porque você tá constrangendo o rapaz, dono da casa, né? Você tá dando pro vizinho que já tá sabendo que a Tá casa sendo dele tá despejado. sendo despejada, então tudo isso influencia. É um tempo bem delicado Nossa, mesmo. é muito mais delicado do que eu imaginava. E Porque depois que você compra, acabou. Você tratou ali direto com o banco, ele não tem responsabilidade mais nenhuma. Ele O imóvel é seu, É seu, agora acabou, você né? se vira pra Isso tomar aí. a posse. Então, é uma dúvida que eu ia te perguntar agora. Você comprou do banco. O banco leilou, você comprou. Ele te passou a documentação, o imóvel é seu. O cara tá morando lá. O banco não te ajuda em nada. Nada. Depois que se você pagou, transferiu. É rapidinho, você paga e depois de mais ou menos 1 semana ele te chama, você faz a transferência e aí, a partir dali, é um problema seu. Cada banco tem uma burocracia, né? Tem alguns que são mais rápidos, mas
O que mais nos auxiliou mesmo foi a própria leiloeira. A leiloeira, ela foi, acho que foi bem rápido, e tudo ela auxilia mesmo. Então, todas as dúvidas que a gente tinha, a gente ia perguntando para eles, e acho que foi o nosso maior Mas auxílio. eles deixam claro também essa questão do inquilino, então você já entra sabendo. Tipo o apartamento, né, que tá devendo, condomínio, então eles já deixam tudo discriminado lá, o que seria os gastos, né? Então cada um tem que pegar lá e fazer a conta para ver se vai dar certo ou não. Entendi. E se compensa também. Isso compensa, Nossa, exatamente. muito interessante. E a gente tem assunto, hein, Walter? E a gente ficaria aqui um tempão conversando. Mas eu gostaria de pedir para vocês deixar uma dica para as pessoas que estão começando os seus negócios, que iniciaram essa trajetória do empreendedorismo, que é muito desafiador, a gente viu, mas que vale a pena no final das contas, né? Então, deixem uma dica para essas pessoas que estão passando por esses momentos de dificuldade, um incentivo, um lenço, uma palavra de conforto. Quem tá saindo hoje da faculdade, quem entrou na faculdade tem que fazer um estágio bom, né? Para você sair já com um pouco de confiança. Porque quem sai hoje, uma pessoa que sai insegura, então já não consegue nem arrumar um emprego, né? Quanto mais abrir uma empresa, né? Eu já fiz entrevista com um rapaz esse tempo atrás, eu cheguei na entrevista, perguntei se ele tinha experiência, ele, não, eu tô aqui para aprender. Porque eu nunca tinha trabalhado, mas não é assim, como é que você acabou de formar e você fala, tô aqui para aprender, né? Então, aí a gente aconselha aí, então, ser pé no chão. Exatamente. Ter persistência, né? Eu acredito que a pessoa, ela tem que ir de passo em passo, se caso alguma coisa der errado, ela continua, porque é algo que, tipo assim, se a pessoa persistir e for bom no que... A pessoa tem que ser bom no que ela faz também. Isso. Também eu acho que ela tem que ir cada vez adquirindo mais conhecimentos, mas ela tem que correr atrás. Quem corre atrás, uma hora o resultado vai vindo e aí você vai persistindo e vai dando certo. Mas quando você faz uma coisa que é sua mesmo, é gratificante demais. Então, você sair de um lugar que você trabalha para um seu é totalmente diferente. Quando eu trabalhava assim em outra empresa, eu só fazia o básico, né? Só fazia ali e falava assim, cara, agora eu vou trabalhar para mim. Caralho, agora eu vou trabalhar... Eu achava que eu ia trabalhar até menos. Nada, você trabalha muito mais. Você dedica muito mais, Você dedica muito mais, que é pra você, né? Então, eu acho que hoje, é onde tá até que meu pai fala, hoje você ficar ali no CLT, é bom pra quem... Vai ter aquela constância, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ter um objetivo a mais, ela tem que... Se ela quiser progredir, eu acho que ela tem que ir pra essa área do empreendedorismo. Bacana. Hoje, se você fosse contratar um cara que saiu do curso de engenharia, nunca trabalhou, o que faria vocês brilhar o olho e falar assim, esse cara é bom e eu vou contratar ele? Acho que é a proatividade, né? Não tem... Na nossa área aqui, se a pessoa correr atrás, eu acho que é o principal. Porque tem hora que a gente só precisa pegar um material, correr ali. Precisa tipo assim, no momento que a gente marcou um horário, a gente precisa que a pessoa esteja nesse horário. Então, se a pessoa atender esse requisitos, eu acho que é o fundamental, a proatividade. Bacana. Porque tem gente que não consegue fazer nada se não ficar perguntando, Exatamente. né? Não ficar pedindo. Tem gente que é muito inseguro, é muito inseguro, não consegue fazer nada, tem que ficar perguntando. A proatividade é o principal. Se você for uma pessoa desenrolada, né, você consegue resolver tudo. Se você não sabe, você pergunta, você tira uma dúvida. Tem coisas que você não precisa nem perguntar. Você pesquisa na internet, você... Muito mais prático que você... Vergonhoso que você perguntar, né? Tem coisas aí que... Mas eu acho bacana essa questão de tirar as dúvidas, por causa... Principalmente porque talvez a pessoa faça alguma coisa errada. Então, eu até... Toda vez que eu vou fazer uma entrevista, eu falo... Eu prefiro que você me pergunta do que depois der um problema lá na frente. Mas a proatividade, a pessoa que é mais ativa, ela vai sobressair também nesse sentido. Não, e às vezes ela já vai te perguntar com possibilidades do que ela acha que pode fazer, porque ela pesquisou, ela só quer ali, posso ir por esse caminho mesmo? Eu acho que já chegar perguntando, mostrando que ela foi atrás, que ela pesquisou, que ela se interessou pelo assunto, é totalmente diferente do que a pessoa chegar lá totalmente passiva. O que eu faço? Sem ter olhado nada, ter ido pra rumo nenhum. Até desanima.
E a nossa demanda é grande, então tem serviço todo dia, são 5, 6 lugares que você vai todo dia. Se você vai uma pessoa parada, você não consegue. E demanda mais de vocês. Acaba que vocês têm que Isso. compensar o cara E que a nossa parte hoje é a parte de fiscalização, né? E pegar mais serviço. Então, se você fica por conta ali de resolver o do dia a dia, você não consegue captar mais. Então, acaba que nosso objetivo é sempre estar cheio, porque E você está acaba cheio, que- você vai girando, né? A gente tenta, pô, essa semana tem 10 serviços, a gente já tenta ter mais 10 para semana que vem, para quando a gente terminar, já seguir. Então, é sempre assim. Então, tipo assim, cada um já tá cheio de serviço, já tá lotado, e ainda você ter que cuidar de serviço do outro que não tá dando conta, é algo complicado Isso. também. É verdade. Pessoal, a gente vai encerrar aqui nosso bate-papo. E a gente queria agradecer a vocês pelas contribuições aí, pela história de vida mesmo, e trazer de acordo com a realidade mesmo, porque muita gente floreia, empreender, você montar um negócio, tudo vai dando certo, mas a gente sabe que todo negócio que começa, ele tem os seus desafios. Ele é uma curva de aprendizado, então você vai ter que aprender dentro do seu próprio negócio, você vai tentar e sempre tentando fazer dar certo, mas às vezes uma coisa não vai sair do jeito que a gente queria, e a gente vai ter que mudar o curso no meio do caminho. Mas muito bacana a história de vocês aí. A gente deseja sucesso para vocês nos próximos empreendimentos, na compra de imóveis de leilão Nas aí, licitações. nas ações também. E futuramente a gente fazer outro bate-papo desse aqui. Para pegar as atualizações. É, né? Se exatamente. Deus quiser, no final do ano, a gente já vem cá falar das estações que a gente ganhou, né? É isso aí. Exatamente. Isso aí. Obrigado. Pra gente foi uma satisfação enorme, tá? Agradeço demais o convite. Foi minha primeira vez aqui nesse formato aqui, podcast. Acho que a última vez foi só na faculdade e foi apresentação de TCC. Aí ficamos uma semana aí preocupados aqui que a gente vai falar, vamos Isso estudar o quê? é. Mas acaba que é no automático, né? É Você contar a não- nossa vida mesmo, o nosso dia a dia. Acho que foi um papo bem legal e agradeço bastante mesmo. Obrigado. Obrigada.